trazer a palavra de Deus. Que o Senhor realmente possa falar aos nossos corações essa noite, amém? Que o Senhor possa realmente ultrapassar as nossas expectativas, como Ele sempre faz, amém? Às vezes a gente vai buscar uma coisa e o Senhor, como um bom pai, né, Ele tem aquela surpresa do pai, Ele tem aquilo mais magnífico, muito maior do que o que nós esperamos. Às vezes vai até meio contra-intuitivo, a gente quer uma coisa, Deus vem com uma outra coisa, mas essa outra coisa que Deus vem cura muito mais do que aquilo que a gente queria, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada filho teu que está aqui neste lugar, Senhor. Eu sei que Tu foi que trouxe cada um aqui, Senhor. E todos nós estamos aqui essa noite porque foi plano do Senhor para as nossas vidas. Deus, aqueles que ainda estão vindo, Senhor, traz na Tua santa paz, Senhor. Vai guardando, Senhor. Deus, nessa hora, Senhor, tira dos nossos corações toda a distração, Senhor. E que os nossos pensamentos, Senhor, e atenções, eles sejam cativos ao Senhor agora, Deus. E que esse momento a Tua palavra, Senhor, possa falar com cada um de nós aqui neste lugar. E que ela gere vida e cura, Senhor, para a nossa caminhada, para a nossa vida. Que ela gere um confronto de mudança, Senhor. Que ela gere, Senhor, um empurrar, Senhor, para um lugar de vida, Deus. E nos tire desse lugar, Senhor, de morte, de não mudança, Senhor, de águas paradas que apodrecem, Senhor. Mas que as águas correntes que saem do trono do Senhor possam jorrar essa noite neste lugar, através da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus queridos. Deus abençoe. Esse mês nós estamos falando aqui sobre santidade, amém? E a santidade, ela é algo que é muito confrontador, amém? A gente imaginar que nós não estamos numa condição de santidade, né? É muito frustrante até, né? Imaginar que nós estamos em uma condição de pecado, de fazendo coisas que não agradam ao Senhor, ou de coisas que nós deveríamos fazer, que agradam a Deus e não estamos fazendo, amém? Mas o Senhor é bom, a sua misericórdia, a palavra de Deus fala que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Então, todo dia quando a gente acorda, né, todo dia quando a gente abre os olhos, tem misericórdia nova para a gente fazer o que a gente ainda não fez, para a gente, agora sim, Senhor, se eu tomar a decisão hoje, né, porque o tempo de Deus, o tempo da palavra, é o tempo do agora. Ela não é o tempo da programação do que eu ainda vou fazer, mas ela é o tempo do que eu tenho que fazer agora, do que eu tenho que mudar agora. Então, todos os dias, essa noite e esse tempo que você está aqui, é um tempo do Senhor, para mudar as coisas que Ele tem que mudar, para você mudar as coisas que tem que mudar. Amém? Então, que nós possamos, essa noite, estamos aqui, e que possamos sair deste lugar com uma mudança decidida, com decisões tomadas, com vontade de andar um novo caminho, com vontade de consertar aquilo que precisa ser consertado, com uma proposta de uma vida nova que está na palavra de Deus, uma proposta para as nossas vidas, para gerar alegria, gozo, esperança no Senhor, amém? Eu queria ler com os senhores lá em Lucas, capítulo 5. Que fala lá sobre a pesca maravilhosa, e é isso que nós vamos falar essa noite, amém? Eu já até preguei sobre isso outra vez, mas estamos retornando porque o Senhor tem falado isso comigo, tem batido muitas coisas na minha vida, e eu quero compartilhar com vocês essa noite, e que o Senhor também possa, assim como Ele está batendo em mim, que Ele possa bater em cada um de vocês essa noite, amém? Lucas 5, a partir do verso 1. Amém. Diz assim, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos que pertencia
a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então aqui foi um milagre muito conhecido da pesca maravilhosa, e depois a gente vai ver que tem uma outra pesca maravilhosa. Mas essa aqui é o que está em Lucas no capítulo 5, e é interessante, quando a gente vê nos evangelhos, Mateus, ele fala muito assim, bem pouquinho, Marcos também toca no assunto, João nem fala, só fala que Jesus chamou, mas Lucas, ele descreve aqui essa pesca maravilhosa de uma forma bem detalhada. E uma das coisas, querido, que nós temos que entender é que depois que isso aconteceu, né, a gente viu que eles jogaram as redes. Quando eles puxaram, veio muito peixe, tanto peixe que eles tiveram um problema com a rede e com o barco, que era muito peso. Né, eles viram aquilo nunca tinha acontecido. Tem algumas traduções que falam que eles tinham feito uma pesca, né, eles estavam perplexos, assim, admirados de ter feito uma pesca que nunca fizeram antes. Né, eu já li isso em outras traduções. E por eles terem feito essa pesca e esse milagre ter acontecido aqui, e é isso que eu quero que a gente preste muita, muita atenção, queridos, que isso é um modelo que Jesus estava dizendo para eles assim, olha, falou para Pedro, né? Pedro, não tenha medo, agora tu vai ser um pescador de homens. E essa palavra é para nós, amém? Nós seremos pescadores de homens. E Jesus aqui, nessa narrativa, nesse milagre da pesca, ele cria aqui um modelo de como isso vai acontecer, dos perigos que vão ter, das soluções que vão ter, como isso vai se suceder. Como é que vai essa pescaria que todos nós temos que fazer e que às vezes não estamos fazendo. E que às vezes estamos saindo que nem eles saíram, tentaram, não conseguiram, mas quando Jesus entrou no barco a história foi diferente, amém? E o milagre aconteceu. Então é sobre isso, né? O barco é a nossa vida, amém? O barco que Jesus entrou na nossa vida. Talvez na sua Bíblia, eu não sei quem acompanhou na leitura, tivesse escrito o lago de Tiberíades, aqui falou de Genezaré, às vezes fala o mar da Galileia, mas para que todo mundo saiba, é o mesmo lago, tá bom? É um lago que tem no norte de Israel, né? Um lago é o maior lago de Israel, para falar a verdade, né? Ele tem uma extensão de 166 quilômetros quadrados, né? 13 de comprimento, por mais ou menos, 19 de comprimento, de 19 a 21 quilômetros de comprimento, por 13 de largura. Né? E multiplique isso aí da área em quilômetros quadrados, dá em volta de 166 quilômetros quadrados. Então, era um lagão, né? Por isso que fala o mar, porque realmente é uma extensão de água muito grande. E Jesus, quando chegou naquele lago, naquele mar, as multidões o seguiam, né? Ele viu 2 barcos lá. Os camaradas já tinham tentado a noite toda pescar, e eles estavam lavando as suas redes lá, e Jesus entrou no barco de Simão Pedro. Né? Entrou lá no barco de Simão e do seu irmão, e pediu, olha, Pedro, afasta um pouquinho da praia, que para mim ter aqui uma visão melhor, para começar a ensinar o povo,
aqui do teu barco. E Pedro foi, né? Ele entrou no barco de Pedro, afastou da praia, e Jesus começou a ensinar, começou a falar do seu amor, né? Começou a dar o seu ensino, era o que as pessoas estavam querendo naquele momento, né? E Jesus fez aquilo, ele entrou naquele barco. E depois que Jesus ensinou, Jesus disse para o Pedro, né? Disse para o Pedro e para o seu irmão: olha, agora eu quero ir para o fundo, né? Vamos para o fundo. E nessa primeira parte, né, que fala sobre que o barco é as nossas vidas, e Jesus, ele quer entrar nas nossas vidas, está lá em Apocalipse 3:20, né, que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Fala de uma mesa, de um relacionamento, né, de uma comunhão nas refeições, né. Uma das coisas que a gente pratica muito é isso, né, na igreja. Vamos sair, vamos lanchar, porque realmente isso traz uma certa comunhão. Geralmente na mesa a gente senta, um senta de um lado e outro senta... Ninguém... Normalmente, né, é estranho se vamos comer alguma coisa e tem uma mesa e tu senta e a pessoa senta do teu lado. Normalmente ela senta de frente para você, né, para vocês conversarem. E esse é um relacionamento, né, cria-se ali uma intimidade, porque olhar nos olhos, né, olhar de frente um para o outro, gera uma intimidade. Então Jesus, ele bate a porta. Por que ele bate a porta da nossa vida? Porque ele quer gerar intimidade, amém? Ele quer intimidade conosco. E às vezes nós estamos tão ocupados que a gente não escuta o bater. Porque Jesus não está falando assim que talvez ele bata, ele fala que ele já está batendo. Ele fala assim: eis que eu estou, eis que estou à porta e bato. Só que só vai abrir aqueles que ouvirem, né? Aquele que ouvir e abrir a porta e quiser abrir, né, eu vou entrar e vou ter um relacionamento. Amém? Então que nós possamos, às vezes, parar um pouquinho e: Senhor, o que tu queres? É estar mais junto comigo, é estar mais perto, é isso que tu queres? Então eu vou te atender, Senhor, né? Eu vou ser um mordomo que vai abrir a porta, eu vou ser o filho que está esperando o pai chegar, né? Às vezes eu chego em casa do trabalho, aí a minha filha, ela se esconde num dos quartos, porque ela quer me assustar. Só que eu já sei que ela quer me assustar. Só que eu deixo ela me assustar, né? Já nem assusto mais. Ela chega e fala: bom, aí eu: meu filho, meu Deus, não vai matar o teu pai de susto? Porque a gente quer o quê? A gente quer isso, queridos, né? A gente quer intimidade com os filhos, a gente quer que os filhos nos amem, amém? A gente já ama os filhos, nós já amamos os filhos. Se ela não fizer isso, né, a gente vai estar amando, porque o pai nos ama. Mas o pai, ele chega, né, ele quer ver a gente empolgado. Pai, chegou, né? Pai, eu quero te assustar, eu quero brincar. Né? Uma vez eu ouvi no podcast alguém falando que também tinha uma intimidade com seu filho de brincadeiras, né? Aí a pessoa brincava de pique-esconde com o filho na casa, e ele se escondia atrás da cortina e ele deixava os pés para fora, para o filho ver que ele estava ali, para ele ser achado pelo filho. E Deus também faz isso. Deus, ele se deixa ser achado por nós, né? Ele nos chama para a intimidade, ele ama essa intimidade, amém? Então que nós possamos ter essa sede, essa saudade de Deus, quando parece que está desconecto, sabe? Às vezes parece que a vida está esfriando, a fé não está mais quente, aquele calor da intimidade de Deus parece que não está mais acontecendo. Então que a gente: Deus, eu preciso me reconectar, eu tenho que me reconectar. Eu tenho que saber que tu não está do lado de fora do barco, Senhor, tu tem que estar dentro do barco comigo, né? Tu tem que estar na minha vida. E vamos ler lá em Gálatas 2:20. Diz assim: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive aonde? Vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, onde é que o Senhor vive? Onde é que a vida de Deus ela deve existir? Dentro de mim. Então, nós somos esses barcos desse milagre, dessa narrativa de Lucas 5, né? Senhor, eu sou o barco, a minha vida é o barco, né? E eu quero que tu entres, Senhor, aqui nesse barco que é a minha vida.
E uma segunda coisa, né, que Jesus fala, depois que entra no barco, ele fala às multidões, começa a ensinar, aí diz para Pedro, né, Pedro, agora, eu já entrei no barco, e eu creio, queridos, de verdade, que Jesus, todo mundo que eu estou olhando aqui, já entregou a sua vida, Jesus está no barco de todo mundo que está aqui, amém? Ele entrou nesses barcos aqui, ele está aqui. Só que tem uma segunda etapa desse processo do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele diz para Pedro assim, Pedro, agora eu quero que tu vá para o fundo. Agora eu quero que você se arrisque um pouco mais. Eu quero que você vá para partes mais fundas do lago. E, querido, eu fiquei assim, eu quero saber essa profundidade, né? Eu fui pesquisar, deixa eu ver aqui a profundidade do lago de Genezaré, né, do Mar da Galileia. E ele tem várias profundidades, né? O terreno, o fundo do lago, ele não é plano, só que a parte mais funda do lago, ela tem mais ou menos uns 45 metros, que equivale a um prédio de 15 andares, mais ou menos. Então é bem fundo. Imagina, tu olha na rua um prédio, às vezes tem um prédio pequeno de 3 andares, se for um lago, assim, com essa profundidade já é grande, tu imagina o de 15, né, que é 45 metros, é muito fundo, e Jesus chamou eles para ir para esse lugar. Eu coloquei aqui, o Espírito Santo nos levará para lugares perigosos, fundos, desconhecidos. Será nesse lugar que o Senhor nos usará. Amém? Lá em 1 Samuel, capítulo 17, de 34 ao 37. 1 Samuel 17, 34 ao 17. Davi, entretanto, disse a Saul, eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho. Eu saía atrás dele e o feria e o livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu, que é Golias, né? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi concluiu, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Amém? Então, Davi, ele estava com o Senhor. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Quando a gente vai ver a história do rei Davi, a gente via era alguém que realmente tinha um relacionamento com o Senhor. Deus já estava nele. Se ele era um barco, Deus já tinha embarcado. Já estava embarcado com Davi. Só que ele fez Davi ir para lugares o quê? Desconhecidos e perigosos. Ele empurrou Davi, olha Davi, tu vai agora enfrentar, não sei quem é mais forte, se é o leão, se é o urso, mas tu vai enfrentar aqui um leão. Tu vai enfrentar um urso. E depois graduou, né, foi graduado, pegou uma experiência, olha agora você vai enfrentar um gigante que está afrontando o meu povo. Então, quando o Senhor entra na gente e nós temos um relacionamento, nós conhecemos a Jesus, o Espírito Santo, ele começa a nos levar para lugares de enfrentamento. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que quando Jesus, ele teve lá, foi batizado por João Batista e teve aquele momento da pomba do Espírito Santo como uma pomba, né? Deus falando e Jesus lá, e Deus falou, esse é meu filho amado, de quem eu me agrado. E depois daquilo, Jesus foi levado para onde? Para um deserto. Jesus foi levado para um deserto para ser tentado. Mas ele não foi levado para ser derrotado, ele foi levado para vencer. E ele venceu. Então nós somos levados para esses lugares fundos, para esses lugares desconhecidos, para nós enfrentarmos os leões, os ursos e os gigantes, não para sermos envergonhados e derrotados, mas somos levados para vencer. Então Davi, ele foi na força não dele, não na habilidade que ele tinha. Deus usou a sua habilidade com a funda, mas ele não foi na força dele, porque era impossível, querido, ele vencer aquilo, não dava. Mas ele foi na força do Senhor, e ele era muito consciente disso, né? Chegava e falava, olha, assim, foi Deus que me fez
vencer do leão. A Bíblia fala que eu acho incrível, você tenta imaginar. O leão ele pegava a ovelha, a ovelha já estava na boca. Imagina você dizer assim, não, eu tenho um rebanho aqui, só uma, não vai fazer muita falta, né? Se fosse eu ia pensar, não, só uma. Mas não, Davi não, ele era um pastor zeloso pelas suas ovelhas. Então a ovelha estava lá, a ovelha sangrando, já estava na boca, ele tirava a ovelha da boca do leão, cara. E a palavra fala aqui na Bíblia que o leão ficava mordido com ele, né? Ficava com raiva e tentava atacá-lo. E ele puxava pela juba do leão, dava golpes até de matar o leão. Isso é coisa de filme, cara. Não é coisa assim de cinematográfico, né? Coisa de super-herói. Mas aconteceu de verdade. É o que eu falo para minha filha, né? Eu falo muito para ela, filha, olha, isso que está acontecendo aí, isso não é verdade. Mas tudo que está escrito na Bíblia, isso sim, filha, é verdade. Eu falo para ela. Então isso aconteceu, querida. Alguém, né? Como alguém da Marvel, como fosse um super-herói da Marvel, da DC, pegou um animal de grande porte, não um, mas dois, depois um gigante, e fez algo extraordinário. Por quê? Porque havia alguém embarcado nele, né? E essa pessoa, ele confiava nessa pessoa, ele confiava em Jesus, confiava em Deus. E ele foi e venceu. Lá em Salmos 23, o mesmo Davi que teve essas experiências de matar o gigante e os animais, lá no Salmo 23 ele vai declarar isso, ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Então, o que havia? Havia um descanso da alma de Davi no Senhor. E às vezes a gente está muito perturbado, né? A gente está muito perturbado. O próprio Davi, né, o próprio salmista diz assim, né, porque alma, tu está abatida. Não espera em nada, espera em Deus. Espera em Deus. Porque nele você pode descansar. Então Davi disse, né, Senhor, me leva para verdes pastos, né, me faz descansar em verdes pastos, guia-me mansamente até águas tranquilas e refrigera a minha alma. Né, Senhor, cuida do meu interior, traz paz à minha vida interior. Se há aqui, Senhor, uma luta, Deus, algo interno que está, Senhor, muito poderoso, que está querendo me derrubar, Deus, me faz vencer internamente, Senhor. Trabalha a minha vida por dentro, Pai. Porque depois da vida trabalhada, o Salmo 23 vai dizer, né? Já alma refrigerada, pastos verdejantes, águas tranquilas. Agora sim, Senhor, mesmo no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu vou ver, Senhor, 1000 caindo ao meu lado, 10.000 caindo à minha direita, mas eu não serei atingido, Senhor. Então ele pode declarar que quando dentro Deus está cuidando e está tratando, independe o cenário externo, né? Ele fala, Senhor, prepara-me numa mesa na presença dos meus inimigos, né? O meu cálice transborda, certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Existiu uma fé em Davi e um relacionamento prático dele com o Senhor, que deve haver nas nossas vidas, que vai fazer com que o cenário externo não tenha um valor de influência no cenário interno. Amém? Então que nós possamos assim reativar a nossa fé numa intimidade com Deus, queridos, numa busca do Senhor, porque o pau pode estar quebrando fora, o que ele não pode é dentro. Amém? E não pode, as coisas não podem desmoronar dentro. Amém? Nós temos que fazer uma avaliação do céu em nossas vidas, como disse, né, Senhor, vê se há algo em mim, vê se há algo de mal em mim, como diz lá em Coríntios, né? Em Coríntios 11, 1 Coríntios 11 também, analise esse homem a si mesmo. Senhor, eu não estou bem. Deus, eu preciso cuidar de coisas dentro de mim, porque se estiver bem aqui, eu enfrento as coisas que estiverem fora. Né? Davi já estava bem numa intimidade, então pode vir um leão, podia vir um urso, podia vir um gigante. Se não fosse depois do gigante, podia vir outras coisas, porque ele estava bem com o Senhor. E é em nome do Senhor que ele enfrentou essas coisas. Amém? Então o Senhor, Ele quer fazer isso, Ele está fazendo isso. Às vezes a gente tem medo das profundidades, dos desafios,
das coisas que estão acontecendo, e a gente diz assim, Deus, por que eu estou nesse lugar, Senhor? Por que essa dificuldade? Por que isso está acontecendo, Pai? Não, querido, pensa assim, Senhor, eu quero que... Eu já estou aqui, Deus. Eu já estou nesse vale. Senhor, não deixa que esse vale, Senhor, influencie a minha alma, Deus. Não venha me abater, Senhor. Mas que a minha fé, Senhor, não venha estar nas circunstâncias. Que ela possa estar em Ti, Senhor. Que a minha fé esteja em Ti. Amém? Então, Deus está fazendo isso talvez com você. Talvez no seu relacionamento. No seu casamento, com a sua família. Talvez no seu trabalho. Não sei, talvez na sua faculdade, no seu curso, nos seus estudos, em outros lugares que você possa estar frequentando, que você possa estar indo. Deus está te colocando em apuros, né? Você está em locais assim de apuros. Mas o Senhor, Ele vai te livrar. Né? Davi disse, né? Assim como Deus me livrou, foi Deus que me livrou do leão do urso, Ele vai me livrar também desse incircunciso. E muitas vezes obedecer a Deus não faz o menor sentido. Cara, às vezes não faz sentido obedecer a Deus. Jesus falou para Pedro aqui na pesca, né? Olha, Pedro, vamos para o mar alto, vamos para o fundo, vamos para a profundidade. Chegou lá e disse, agora tu vai lançar as redes. Pedro, não precisa a gente nem pensar, porque Pedro expressou isso. Ele falou, Jesus, eu passei a noite inteira fazendo isso. Isso que tu está mandando eu fazer... Desde ontem de madrugada, à noite, eu estou fazendo isso até de manhã e não deu. Jesus, tu é carpinteiro. O pescador sou eu. Né? Podia ter falado, né? Senhor, a tua experiência é montando uma cadeira, montando uma mesa, talvez construindo uma casa de madeira. A minha é eu que sou o expert na pescaria. Mas como tu está falando, eu lançarei as redes debaixo da tua palavra, Senhor. Né? Já a minha experiência aqui já não resolveu, né? Não deu para resolver, porque eu sempre gosto de pensar assim, que Deus ele faz muito isso, de fazer as coisas assim, o milagre ser muito milagre mesmo, para ninguém dizer assim, não, foi por causa disso que aconteceu, porque foi fora do horário de pesca, não, já tinha passado a noite toda, né? Então não tinha sentido, se eles não conseguiram no horário, imagina fora do horário. Mas Pedro foi e jogou, e a gente sabe o resultado que aconteceu, amém? Então obedecer a Deus, querido, é melhor você obedecer ao Senhor, né? Fazer às vezes aquilo que para você não faz sentido, mas se é debaixo da palavra de Deus, Ele te garante que aquilo vai acabar bem, aquilo vai dar certo, Lá em Gênesis, no capítulo 26, versículo 12, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O Isaac aqui, ele já estava pensando em sair desse lugar aqui, porque era uma fome que estava tendo na terra de Gerar. Uma fome, e a palavra de Deus fala, quem lê lá no versículo 1, fala que já havia tido uma fome nos tempos de Abraão. Só que essa aqui, na época de Isaac, foi maior ainda do que nos tempos de Abraão. Então era um local que não dava assim, não produzia, terra seca, né? Era melhor realmente buscar lugares férteis, era o lógico, era o óbvio. Mas como nós falamos, às vezes, Deus fala algumas coisas para nós fazermos, cara, que não faz sentido. E ele falou para Isaac, é aqui que tu vai plantar, planta aqui, nessa terra seca. E talvez Isaac plantando lá, olhando a terra seca, né? Não vai dar certo, né? Mas ele foi, obedeceu a Deus, plantou, né? Aprendeu com seu pai, né? Porque já teve o que Isaac teve experiência, né? Ele foi lá, subiu, o pai dele ia matar ele, né? Então teve aquela experiência e Deus proveu, então já tinha tido lá uma experiência com o Senhor. E naquele momento talvez ele falou, não, se Deus já fez com meu pai, né? Deus ele tem providenciado as coisas para mim, eu confio no Senhor, então vou plantar, mesmo aqui na terra seca. Ele plantou. E a palavra de Deus fala que ele se tornou o maior homem de lá. Tanto que já deu até problema lá, que ele cresceu muito, muitas ovelhas, muitos bens, né? Enriqueceu, e ele teve que ir embora daquele lugar que já não dava mais para ele ficar lá. Estava incomodando, estava gerando inveja nas pessoas. Então,
Talvez você pense em algumas coisas que você tenha que fazer que não faça tanto sentido para você. Então você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar. Eu conto lá no grupo de alcance uma história que eu gosto, que é do alpinista. É que tinha um alpinista subindo naqueles montanhas, né, congeladas, e durante a sua subida ele recebeu uma tempestade de neve, um nevoeiro, e ele perdeu 100% da visibilidade, não conseguia enxergar, e ele caiu daquela montanha, mas antes de cair ao chão, ele ficou preso pelos equipamentos. O seu cinto, né, aqui prendeu, e ele orou a Deus e falou: Senhor, me ajuda, o que eu faço agora? Não estou enxergando nada, visibilidade zero. E Deus falou com ele assim: corta essa corda aí do cinto. Ele falou: não, mas se eu cortar a corda, eu vou cair, eu só estou preso por ela. E Deus falou: não, corta a corda, confia e corta a corda. E ele não cortou a corda. No outro dia encontraram ele morto, congelado, a 1 metro do chão. Estava bem pertinho, se ele cortasse a corda, caía no chão, estava salvo. Então, claro que é uma história alegórica, mas para simbolizar que nós devemos confiar no Senhor, mesmo quando não fizer sentido. Né? Não fazia sentido jogar aquela rede lá, era perca de tempo, era mais esforço. Mas, Senhor, debaixo da Tua palavra eu vou lançar. Então, se tem algo que você tem que fazer, talvez não esteja fazendo sentido, saia aqui desse lugar. Senhor, não faz ainda. O Ivan falou lá, ainda não faz sentido, mas eu vou fazer. Porque se eu sei que é Tu que falou, Senhor, eu confio em Ti. Amém? Tem coisas que alguém vem assim: olha, faz isso aqui e o meu nome é a minha garantia. Se for alguém confiável, você não vai fazer. Não, eu confio nesse cara. Eu confio. Então, quem mais confiável do que o nosso Senhor, né, que nos salvou? Nós somos dele, amém? Nós não vamos ler esse aqui, mas lá em Juízes 7:7 fala também sobre Gideão, né? É o mesmo exemplo de coisas que não fazem sentido. Deus chamou um exército tinha lá 32 mil homens dos israelitas para enfrentar um mar de gente, que a Bíblia fala que eles eram como as areias, os midianitas, né? Eram como as areias do mar, incontáveis. Aí junta a galera aí. Gideão juntou, chamou todo mundo, deu 32 mil. Aí Deus falou: não, tem muita gente. Se vocês ganharem, vocês vão dizer que foi vocês. Como eu disse, Deus sempre dá um jeito do milagre ser milagre mesmo. E ele chamou e disse assim: não, manda embora quem não quer ir, os tímidos, os medrosos, os que não querem lutar. E foi embora 22 mil, ficou só 10 mil. 10 mil já era muito pouco, né? Eu li em alguns estudos procurando o número, tem gente falando que eram mais de 135 mil midianitas, juntando todo mundo. Então 10 mil já era ficha, mas Deus falou assim: não, ainda tá muito ainda. Está muito. Agora faz outro teste. E fez um teste tinha um riacho, né? E chamou os homens: olha, todo mundo bebe água aí. Aqueles que beberam água, pegando a água e levando à boca, esses foram separados para a luta. E aqueles que beberam como cachorrinho, né? Baixando e bebendo na água, assim, direto, Deus falou: não, esses aí eles não vão. E dos 10 mil ficou só 300. Não sei que mania era essa do cara. Eu acho mais difícil levar a boca lá no chão e beber, né, na água, do que pegar. Eu acho que é mais fácil, mas só 300 fizeram isso. Moço, devia ser. E 300 fizeram isso, e Deus usou os 300 para derrotar uma imensidão. Eu até pensei, quando eu pensei: meu Deus, os 300 de Esparta, né? Quem já viu aqui os 300 do Esparta? O Leônidas e os seus 300. A diferença é que eles foram derrotados. E esses não. Esses com 300 homens fizeram algo que os espartanos não conseguiram fazer. Eles venceram um exército gigantesco porque o Senhor estava com eles. Amém? Não fazia sentido. Tinha lógica nisso. E os caras foram, os 300 foram e eles venceram. Deus venceu através da vida deles. E outra coisa que acontece, e eu queria que nós focássemos muito nisso essa noite, é sobre o valor dos peixes. Quando na pesca maravilhosa, quando eles lançaram as redes, né, Jesus falou: lança aí passou todo esse processo e eles lançaram as redes. Quando eles puxaram as redes, a palavra de Deus fala que as redes começaram a se romper, começaram a se arrebentar.
e eles puxando ali, eu sempre tento me colocar no lugar. É melhor conseguir pegar uma parte do que perder tudo. Então, se aquelas redes elas se rasgassem, eles iam perder toda aquela pescaria. Só que não, eles lá puxando, e eu falo, e Deus falando comigo, né, e lendo e conversando com o Senhor, e o Senhor falando assim, eu estou lá no barco, não vai se romper. Os peixes, eles são preciosos, os peixes, eles são vidas de pessoas. A própria palavra de Deus fala sobre isso. O cristianismo, ele tem esse simbolismo do peixe também, né? Então, cada peixe lá, a unidade de um peixe, assim como Davi ia atrás daquela ovelha que já estava na boca do leão, já estava machucada e ferida, aqueles homens, eles não podiam deixar nenhum peixe cair daquela rede, porque eram vidas que precisavam ser pescadas. Porque quando Jesus disse para Pedro, e ele fala essa noite para cada um de nós, olha, tu vai ser pescador de homens, ele está falando assim, eu não quero que nenhum peixe desça dessa rede aí. Eu não quero que quando você estiver puxando e ver a rede se rompendo, não, deixa uma parte e eu pego o que der para pegar. Porque o que garante o sucesso da missão da pescaria não é a habilidade de pescador, mas é Jesus no barco. É Jesus no barco. Então, a nossa atenção em relação ao que nós fazemos não é a nossa performance, mas é a presença de Jesus na nossa vida. É Jesus no barco com a gente. Então, a gente vê, não, Senhor, Tu está aqui. Deus, Tu está aqui, então dá para vencer. Né? Tu está aqui, Senhor, a vitória é certa. Quando Deus não está no barco, você vê que Ele não está, pode ter a habilidade que for, como diz a palavra, né? Aqueles que edificam a casa, se o Senhor não edificar, em vão são os que a edificam. Então, os caras estão trabalhando, mas se Deus não estiver envolvido no processo, não vai acontecer. Isso não anula o trabalho daquelas pessoas, elas precisam edificar. Só que elas precisam envolver Deus na edificação. Então, o nosso propósito na nossa vida de falar de Deus para outras pessoas é algo que nós temos que fazer, mas Jesus e o Espírito Santo precisam estar envolvidos nesse processo. É essa a nossa preocupação primária. Eu costumo dizer, algumas pessoas, elas mandam mensagem para mim dizendo que não estão bem, estão acontecendo isso e isso na sua vida. Eu sempre falo isso, né? Falo para muitas pessoas, digo, cara, o alvo de Deus, em primeiro lugar, é a sua vida. Para de se preocupar um pouco com as outras coisas e pensa que Deus, Ele quer cuidar de ti. Né? Não perde, antes de você ganhar alguém, não perde a tua própria vida. Né? O Senhor, Ele quer te ganhar para... Tu, sendo ganho por Deus, tu vai ganhar outras pessoas. Ele vai ganhar através de você outras pessoas. E às vezes a gente preocupado, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a nossa intimidade já foi, às vezes. Já estamos longe. A gente já está falando de pessoas, já está sendo analista de cultos e de pregações e de desempenho de outras pessoas. Já foi o relacionamento, a bondade e o amor que é gerado em Deus através das nossas vidas, já foi há muito tempo. E o Senhor fala, né, para a igreja em Apocalipse, olha, vocês têm uma performance muito boa, o problema de vocês é que vocês esqueceram o primeiro amor, então voltem já para o primeiro amor. Né, o apóstolo já pregou isso aqui, a profetisa já falou sobre isso, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar às primeiras obras. Voltar a uma paixão e uma intimidade com o Senhor. Amém? A um relacionamento com Ele. E depois disso, eles puxaram, né, os peixes, não deu para colocar num barco só. E tinha outro barco, né, eu até gosto dessa tradução que a gente leu, que fala que o Tiago, ele era sócio de Simão, né, de Simão e de André, tinha o Tiago lá, eram sócios, eles juntaram os barcos, vem me ajudar. Aí eles separaram os peixes, colocaram nos 2 barcos. E o que aconteceu com os 2 barcos? Os barcos estavam quase naufragando. Quase naufragando. De novo, um confronto em que eles precisavam se livrar da carga. Porque eu sempre penso assim, 45 metros de profundidade, nós já falamos isso aqui. Cara, se eu afundar aqui, eu vou morrer. Se eu afundar aqui, eu não vou só morrer. Se por acaso, por um milagre, eu sobreviver... Acabou o meu negócio, o meu barco foi destruído, os equipamentos foram perdidos. Não vale o risco. Não vale o risco. Mas os peixes, eles são preciosos, queridos. São preciosos para o Senhor. Sabe por que eles são preciosos? Porque você é um peixe e você está aqui essa noite, amém?
o Senhor te trouxe aqui porque pessoas deram a sua vida, morreram perseguidos, para que as boas novas chegassem até a nossa vida. Nós conhecemos o Senhor hoje porque homens perderam suas cabeças, né? Pessoas foram crucificadas, perseguidas, queimadas, transpassadas por lanças, e muitas atrocidades, para que nós fôssemos salvos, para que eles não abandonassem, né, a rede, para que eles não abrissem mão das embarcações. Então aqueles homens estavam lá, e Jesus lá com eles, e eles correndo aquele risco de naufragar, mas Jesus garantia aquela segurança. Então nós vamos, Senhor, ter essas vidas aqui no barco, nós vamos correr esse risco, porque estamos contigo, Senhor. Tu é o nosso Salvador, amém? Jesus estava lá com eles, né, e tinha esse valor. Os peixes, eles têm esse valor, são realmente preciosos. E uma das coisas que nós precisamos fazer, e eu acho que aí nós caímos no tema da santidade, é que quando Jesus encontrou aqueles homens na beira do lago, ele encontrou aqueles homens lavando as suas redes. Aqueles homens, eles tinham passado a noite toda pescando, não conseguiram pegar nada, e eles lavaram as suas redes. Depois das redes lavadas, eles estavam prontos para uma nova pescaria, amém? Talvez nós estamos tentando, e não está dando certo. Talvez estamos passando a noite inteira tentando, e não está dando certo. Então, nós precisamos parar e lavar as nossas redes. Eu fui ler um pouco, pesquisar um pouquinho sobre rede, sobre sujeira nas redes. Cara, eu achei muita coisa, assim, é muita informação. A rede, existe até órgãos que cuidam das redes sujas, porque quando deixam as redes soltas no mar, elas fazem o que chamam de captura fantasma, que é continuar matando os peixes, porque os peixes vão sendo capturados pelas redes e morrem presos. Né? Tem a questão da sujeira realmente ambiental, né? dos mares. A própria pescaria é afetada, porque quando a rede está suja, ela contamina as águas, contamina os peixes ficam doentes, e quando eles conseguem pegar, vem numa qualidade ruim, mata os peixes. Então, quando a gente sai para uma pescaria, a gente sai para o propósito de Deus nas nossas vidas. Se a gente não lavar as nossas redes, a gente vai contaminar as águas. A gente vai contaminar a pescaria. A gente vai buscar peixe e fazer eles ficarem doentes. Vai ganhar pessoas e vai gerar a contaminação nossa nas pessoas, queridos. Então, nós precisamos urgentemente lavar as nossas redes para... Senhor, não deu certo até aqui, né? Você está aqui essa noite, nós estamos aqui essa noite. E a gente pode ser muito franco com Deus. Senhor, não deu certo até aqui. Mas hoje, Pai, eu quero lavar as minhas redes, Senhor. Porque eu quero estar pronto, Deus, para uma nova pescaria, Senhor. Eu quero estar pronto para uma nova pescaria. E você vai passar esses processos, né? Vai correr riscos, mas você vai entender que é Deus que está te levando para esses lugares e Deus que está garantindo o cuidado da sua vida. Hoje eu estava pensando sobre isso, muito sobre relacionamento, né? Nós conhecemos muitas pessoas aqui na nossa igreja e em muitos lugares. Pessoas que sofrem porque querem ganhar os seus cônjuges. Pessoas que sofrem porque querem ganhar os seus pais. Pessoas que sofrem porque vê alguém que ainda não foi ganho, e ainda não foi ganho para o Senhor, ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. E talvez naquele processo você está sofrendo, porque aquilo está te machucando, cara. Você está em situações de risco, de discussão, de desavença no lar, né, de coisas que estão acontecendo. Mas entenda que você precisa se limpar, você precisa fazer uma manutenção da sua vida, você precisa estar bem com o Senhor, para que o Senhor comece a te usar nesse desafio que você tem para fazer, para ganhar a pessoa para Jesus. Né, eu sempre dou o exemplo da minha vida, porque, olha, está aqui a Evangelista, bem aqui na frente, eu sempre falo isso, né, para todo mundo, que eu gosto de falar. Quando eu falava assim, Evangelista, bora para a igreja, ela falava, para ser crente igual tu. Falava para mim, para ser crente, Pandinho, assim, chama de Pandinho, né? Pandinho, eu nunca vou ser crente, nunca.
Falava para mim, vai lá, vai perguntar para ela. Nunca vou ser crente. Tá aqui agora achando graça, né? Crente já, né? Às vezes eu falo assim, Vanessa é apaixonada por Jesus, né? Eu vejo ela fazendo algumas coisas assim que inspiram a minha vida, né? Então tá aqui os meus irmãos, tá aqui o meu irmão, os meus pais, né? Aceitaram ao Senhor, né? Se renderam aos pés do Senhor. Então não aconteceu contigo ainda. Continua lavando as tuas redes. Continua, não desiste. Né? Olha, foram anos de espera, anos. Não foi assim, um mês, não. Foi anos, orando nas paredes, de madrugada de casa, andando pelos quartos, assim. Aí eu ficava, Senhor, salva minha família. E passava a mão nas paredes. Aí eu ia lá no quarto, estava o papai e a mamãe dormindo. Senhor, salva os meus pais, Senhor, que eles possam aceitar ao Senhor. E orava. E eu lembro quando os meus pais, num convite na Assembleia de Deus, foram lá e se renderam aos pés do Senhor. Depois disso, se renderam, mas sabe como é, né? Meio lá, meio cá, mas o Senhor foi trabalhando a vida deles, sabe? Foi trabalhando. Então, confia no Senhor. Agora, não deixa a sua vida se perder por causa da pessoa. Não deixa. Lave as suas redes. Santifique-se. A palavra de Deus fala, né? Aquele que é santo, santifique-se mais. Então, busque ao Senhor. Não se renda às propostas, não se renda a fazer coisas que você não tem que fazer. Mas lute, continue lutando com Jesus dentro do seu barco. Amém? Coloquei aqui, talvez nós estejamos sujos. Estamos fazendo muitas coisas e não estamos obtendo um bom resultado. Mas o Senhor vai nos levar à vitória, amém? Quantos creem? Que a sua esperança ela seja renovada essa noite, em nome de Jesus. Olha, Pedro e os seus companheiros, eles tiveram essa experiência, e eu queria encerrar com isso. Eles tiveram essa experiência da pesca, né? E o Senhor lançou sobre a vida deles, olha, Pedro, tu vai pescar homens agora, essa experiência dos peixes agora, Pedro, vai acontecer contigo, mas no novo formato, agora vai ser homens que tu vai pescar, tu vai continuar correndo riscos, tu vai continuar, né, precisando confiar em mim, tu vai precisar continuar, né, comigo no barco, mas eu te farei, assim como tu pescou muito peixe aqui, tu vai pescar muitos homens também. E começou a caminhada, aí Jesus se ensinando, e os apóstolos lá, aos seus pés, e 3 anos de ministério. E quando chegou na hora H, que Jesus precisava estar no barco, ele estava lá, né, para ser crucificado, chegou alguém com Pedro assim, ei, tu não é o discípulo de Jesus? Falou, não, eu não. Ele falou, eu não sou não. Aí saiu de perto, aí outra pessoa foi, não, é sim, tu fala até o sotaque dele, tu fala igual, tu não anda lá, não é dos apóstolos lá? Ele falou, não, eu não sou não sou. Negou 3 vezes. Tirou Jesus do barco. Não quis correr o risco, porque ali era risco de... Né, ele pensou, né, que se eu falar que eu sou de Jesus, aqui discípulo, ainda vão me crucificar também, vão fazer alguma coisa. E ele, naquele momento, não, Jesus, sai um pouco do barco aqui, talvez depois tu volte. E ele abriu mão, e muitas vezes, em situações, nós abrimos mão. Nós tiramos Jesus do barco, muitas vezes, da nossa vida. Talvez no momento de tomar algumas decisões... Talvez quando a gente está sozinho e não tem ninguém olhando. Às vezes a gente diz, Senhor, sai um pouco do barco. Né? Ele fez isso. Mas Jesus, ele não desiste da gente. Porque ele não desistiu de Pedro. Né? Jesus morreu, ressuscitou. Aí apareceu para os apóstolos e teve um momento que Pedro falou assim, olha, eu cansei, eu não vou pescar homens não, vou pescar o peixe de novo. Bora pescar. Né? Não, ele falou, eu vou pescar. E os outros falaram, não, a gente vai contigo também. E eles começaram a pescar lá, e Jesus apareceu na beira da praia, já depois de ressuscitado. Isso era a 3ª vez que Jesus já aparecia para eles. Foi a 3ª aparição de Jesus. E ele olhou para eles lá, e eles não sabiam que era Jesus. Eles estavam pescando lá, mesma coisa, a noite toda e tal, mesmo processo. O que eu acho assim, incrível é como Jesus, o Senhor, ele trouxe à lembrança o primeiro encontro. Todo mundo diz assim, não, aquela primeira vez é inesquecível, né? Quando eu aceitei Jesus, eu era um apaixonado pelo Senhor, e eu só queria saber de Jesus, e aquilo foi desaparecendo.
mas que o Senhor, assim como Ele trouxe a memória para Pedro, que o Senhor traga a memória novamente para a nossa vida, o nosso primeiro encontro com Ele, a paixão do primeiro contato com o Senhor. E Ele ele disse para os apóstolos assim, da beira da praia: vocês pegaram alguma coisa aí? Eles falaram: não pegamos nada. Joga do lado direito. Eu não sei que pescaria é essa que eles só jogavam de um lado, mas eles jogaram a noite toda de um lado, joga do lado direito. E eles jogaram do lado direito, cara, e veio, igual da primeira vez, veio muito peixe. Muito peixe, muito peixe. E quando eles estavam vindo, o gatilho da memória, né? João, a Bíblia fala assim, um discípulo amado por Jesus, né? Disse para Pedro assim: é o Senhor. Cara, Pedro não pensou duas vezes. A Bíblia fala que ele estava nu na pescaria, ele só vestiu uma capa e se jogou na água, nem esperou o barco chegar. Se jogou na água e foi de encontro a Jesus. E quando os apóstolos vieram também com o barco, encostaram, deixaram os peixes lá, e a palavra, quando você vai ler, está lá em João capítulo 21. Eu acredito que seja João capítulo 21. Fala muitas coisas que aconteceu na primeira pescaria. Fala sobre as redes se romperem também. Incrível, né? Fala sobre pescarem a noite toda e não conseguirem pescar. Incrível a semelhança da lembrança que Jesus faz com eles. E quando eles chegam lá, já tem um peixe na brasa, já tem pão. E Jesus: olha, vem para cá que eu quero ter um relacionamento com vocês. Eu quero olhar nos olhos de vocês novamente. E Jesus conversa com eles. Depois deles terminarem de jantar, Jesus chama Pedro: Pedro, vem cá conversar comigo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele falava: tu me amas? E ele falava: apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu povo. Continua, Pedro, não deixando nenhum peixe se perder. E quando ele perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro já ficou meio cabisbaixo. Disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu creio na redenção do Pedro que negou Jesus 3 vezes. Agora ele aceitou Jesus 3 vezes. Amém? Então aquele Pedro que tinha tirado Jesus do barco, aqui novamente, Jesus foi recolocado no barco dele, para que estivesse pronto para novas pescarias. E vocês sabem, o quanto Pedro foi poderoso, no seu ministério, e o quanto o Senhor pode fazer cada um de nós sermos poderosos nos nossos ministérios. Amém? Aonde nós estivermos, queridos. Não pensa: não, eu tenho que pregar, eu tenho que vir aqui para frente pregar. Não, o Senhor chamou cada pessoa para um propósito. Onde é que você está? O que é que você tem? Não tenta vestir o que o outro tem. Davi, quando tentou vestir a roupa de Saul, ficou grande, e falou: não dá, Saul, não dá. Deixa eu com a minha funda, que é nisso que eu sou bom aqui. Deus vai me usar na minha habilidade. Então cada um de nós temos uma habilidade essa noite. Você está inserido, você toca em pessoas que os outros não tocam. Você talvez seja um carpinteiro, seja um advogado, seja um dentista, seja um funcionário público, mas lá onde você toca, eu não posso tocar. Onde um está, o outro não está atuando. E Deus quer te usar. Deus está te chamando essa noite, te lembrando: eu ainda sou o mesmo Senhor que naquele dia te chamei. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Amém. A palavra de Deus fala, nós falamos uma passagem que fala que certamente, a bondade, o Salmo 23, e a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Foi a bondade que nos trouxe aqui, amém? E é a bondade que vai continuar nos levando, nos direcionando, a força de Deus, para que a gente continue lutando. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, queridos, você faz um compromisso não comigo, não com a placa da igreja, não com a prof ou com o apóstolo. Você faz um compromisso com o Senhor. O Senhor quer te usar. Ele quer tirar você de um pescador de qualquer coisa e te colocar como um pescador de pessoas. Como alguém que cuida de pessoas, começando pela tua própria família.
ministrando na tua casa, falando de Deus na sua casa, dando um bom testemunho na sua casa, sendo transformado na tua casa, porque as primeiras pessoas que vão perceber a sua mudança são as pessoas da sua casa. E que o Senhor possa te usar em nome de Jesus, que o Senhor possa te dar vitória em nome de Jesus. Que o que aconteceu comigo, da minha família toda se render, que a tua família toda possa se render também. Em nome de Jesus, creia no Senhor e continue lutando com Ele. Não tire Ele do barco, mas que Ele possa permanecer com você, amém? Erga suas mãos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela é, Senhor, realmente, como disse, Senhor, ela vai lá, Senhor, ela toca, Deus, ela corta, Senhor, e ela atinge os locais, Senhor. Por isso, essa noite, Senhor, que haja um operar do Teu Espírito aqui em cada um, Senhor. Na luta que cada um tem, Senhor, nos lugares em que cada um está, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, entra no barco, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, esteja a bordo conosco. Nos leva ao entendimento dos lugares que nós estamos, que independente das dificuldades que nós estamos, se nós estivermos contigo, nós estamos bem, Senhor. Porque o nosso bem-estar, Senhor, e não está no externo, Senhor. O nosso bem-estar está em Ti, Senhor. A nossa alegria, Pai, ela não está nas circunstâncias, Senhor. A nossa alegria é o Senhor. A nossa felicidade é o Senhor. Por isso, Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Deus, trabalha as nossas vidas, Senhor. Tu vai mover, Senhor, algumas coisas de dentro de nós que precisam ser movidas, Senhor. Porque há algumas sujeiras, Senhor, por trás desses móveis, Senhor. Na hora da retirada vai doer, Senhor. Vai deixar marcas, Senhor. Mas o Teu amor vai limpar tudo, Senhor. O Teu poder vai limpar, Senhor. Que possamos, Senhor, colocar as nossas redes nas águas do Teu Espírito, Senhor. Para podermos sermos lavados pelo Senhor, Deus. Pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Que possamos confiar nos processos, Senhor. Que possamos confiar em Ti, Senhor. E que possamos ser usados, Senhor, para tocar pessoas, Deus. Oh, aleluia, Senhor. Que possamos ser tocados para tocar a nossa família, Senhor. Incendeia-nos, Senhor, porque, Pai, a nossa luz, Senhor, ela vai brilhar na escuridão, Senhor. Ela não vai brilhar onde ela está clara, onde é claro já, Senhor, na claridade. Mas ela vai brilhar na escuridão, Senhor. Então acende o fogo em nós, Senhor. Acende, Senhor, a paixão, Deus, das boas novas, de Te conhecer, do relacionamento, de um Deus que tem um plano, de um Deus que nos alcançou. Aleluia, Deus, que as pessoas olhem e vejam a alegria do Senhor nas nossas vidas. Que elas vejam o bem-estar do céu nas nossas vidas e que isso possa ministrar na vida delas, Senhor. Que seja uma noite, essa noite, uma noite de decisão, Senhor. Uma noite, Senhor, em que nós vamos escolher caminhos, Senhor. Mas que o caminho que nós vamos escolher possa estar no Senhor, possa ser o Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela muda destinos, Senhor. Ela muda trajetórias, Senhor. E nessa noite eu creio, Senhor, que ela renovou vidas, Pai. Ela renovou esperanças, Senhor. Continua, Espírito Santo, o processo sobre a vida de cada um de nós essa noite, Senhor. E que os testemunhos, Deus, sejam gerados essa noite na vida dos Teus filhos, Senhor. Que a sede por almas, Senhor, seja gerado também, Senhor, na vida da igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreende o mal que há em nós, Senhor. Retira, Senhor, o que não Te agrada de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós Te pedimos essa noite, Senhor. E nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.